Olá, eu sou o professor Adolfo, trabalho com a área de História, sou historiador, também leciono com a matéria de Ciência Política, Teoria Geral do Estado, trabalho com a matéria de História Geral e do Direito. Trabalho também com Atualidades e Geopolítica. Professor Adolfo. Sou o professor Adolfo, nós estamos aqui com mais uma aula de História. Hoje o tema é o ciclo do ouro e da mineração no Brasil colônia. Pois bem, vamos aí dar uma retomada na história, vamos enxergar esse momento. O Brasil era praticamente um território que era pouco explorado. O que atraía o português para cá nessa época? O que atraía o português para o Brasil? Para ele se enriquecer. Porque a gente sabe que o Brasil é uma colônia de exploração. Então o que vai atrair o português para ele sair lá da Europa, na tranquilidade dele, para vir para cá? Vamos lá, lembrando, o Brasil era chamado de Quinto dos Infernos. Mosquito, calor, índio canibal, quem queria vir para cá? O objetivo principal, pelo metalismo, pelo mercantilismo, era o acúmulo de metais preciosos. Eu preciso de ter ouro ou pedras preciosas, para que eu desenvolva um comércio. Então, o que o português vinha fazer aqui? Isso aqui não tinha ouro. Eles já tinham percebido que não tinha ouro aqui. Os índios não deram nenhum contato, nenhum indício de que havia ouro. O ouro estava bem no interior do Brasil. E à medida que os bandeirantes começaram a vir para cá, aí é bom a gente parar, vamos lá. Quem eram os bandeirantes? Eram aventureiros de Portugal que vinham para cá tentar a sorte, escravizando índios, procurando pedras preciosas em busca de escravo fugitivo. A partir de que eles começaram a descobrir pedras preciosas em Minas, a gente já tem diamantina, que vem do diamante, diamantina, e descobriram ouro também em Minas Gerais. Eles abriram as portas para que viessem muitos portugueses. Como o português ignorava aqui, a gente tinha uma população muito pequena no Brasil. Nós vamos ver a partir de agora, 10% da população portuguesa vai parar aqui de uma hora para outra. Em torno de 800 mil pessoas saindo de Portugal e vindo para Minas Gerais em busca do ouro. Olha como é que o ouro muda tudo. Olha como é que o ouro vai mudar a história da colonização. Se nós temos essa quantidade de pessoas que vão vir, óbvio que não é de uma vez, né? É com um período do ciclo do ouro, mas elas vão vir, elas vão buscar esse metal precioso que vai garantir estabilidade. E por que muda o quadro social, político, econômico de toda a colônia? Porque como era a vida do colono português? Era aquele sujeito duro, de pé no chão, que vinha para conquistar algo rápido e voltar para Portugal. Não queriam ficar no Quinto dos Infernos. Então eles vinham para fazer uma vida rápida e voltar para Portugal. Quando eles vieram para cá em busca do ouro, mudou esse raciocínio. O ouro, ele é retirado na época. Primeiro tinha o ouro de aluvião, ou de aluvião que se encontrava nos rios. Batia a peneira, você tirava ouro. Tinha muito ouro. Basta a gente dar uma voltinha por Ouro Preto, a antiga Vila Rica, que você vai ver igrejas lotadas de ouro. Tinha muito ouro. O ouro do Vaticano, um pouco que a igreja recebia do ouro daqui, hoje no Vaticano, é cerca de 25% do ouro só de Minas. Então aqui tinha muito ouro. Você encontrava ouro no rio, a flor da pele, vendo ouro. Então, o que estava dentro das montanhas? Uma quantidade absurda também de ouro. E como você explora a montanha? A base do trabalho manual, com picareta, aquilo vai demorar muito tempo. Então vai mudar essa estrutura social. Porque aquele sujeito, pé no chão, ríspido, né? Matutão, né? Que veio para explorar alguma coisa e ir embora, não. Ele vai ter que se fixar. Isso vai ter que demandar tempo. Então, ele já não vai vir mais sozinho para enriquecer e voltar. Ele vai trazer sua família. Porque à medida que as chamadas datas de Minas, era assim o nome, Data de Minas. Eles pegavam um lote, onde o ouro ia ser explorado, e leiloava em Portugal. Então, quem comprava essa data de Minas, recebia autorização para explorar ali. Vendiam em Portugal, vinha para cá. Aí eles traziam suas famílias, filhos, mulheres, tinha pouquíssimas mulheres brancas no Brasil nessa época, então eles traziam suas mulheres e se fixavam. É por isso que a Vila Rica, a antiga Vila Rica, hoje é Ouro Preto, você vai ver aquelas casas que estão de pé até hoje. A estrutura mudou, não vou mais morar numa casa de sapê, numa casa de barro, para mim rapidinho ir embora. Não, eu vou me fixar, então eu vou construir
ruas, porque eu vou precisar de movimentar carro de boi para passar o ouro, eu vou ter que ter uma administração, então eu vou construir um palácio de governo, eu vou ter que ter igrejas, que a religião vai vir para cá. A gente começar a perceber também, quando você visita essas cidades históricas aí, que Ouro Preto é o exemplo, você vai ver que as igrejas eram quase clubes. Cada igreja era para uma classe social. Nós temos a igreja dos escravos em Ouro Preto. Então era quase que um clube onde as pessoas iam para o final de semana. Não se divertir, mas ali prestar a sua homenagem a Deus. Então, era uma forma deles terem alguma coisa para fazer, era estar na igreja. As cidades foram construídas baseado pela exploração do ouro. Muito ouro foi retirado dali. Portugal mudou completamente a visão que ela tinha do Brasil. Por que a capital continuou sendo o Rio de Janeiro? Aliás, era Salvador, passou para o Rio. Por que o Rio foi escolhido e não Vila Rica? E não Minas Gerais? Simplesmente pelo fato de Minas não ter mar. Ouro Preto não era banhado pelo mar, e isso era importante. Porque qual era o meio de transporte do ouro da época? Navios. O navio escoava o ouro para Portugal. Então era importantíssimo uma capital com mar. Então tirava o ouro daqui e levava para o Rio. Acabava que o Vila Rica era muito mais poderosa e muito mais importante. Mas o Rio tinha o mar. Isso era um diferencial. O ouro movimentou também uma evolução cultural muito grande. Nós não tínhamos aqui pessoas que impulsionavam a cultura. Começaram a vir artistas, começaram a vir cantores, começaram a vir ourives, começaram a vir pessoas para montar uma estrutura. Começou a surgir teatros, como o Grande Teatro de Ouro Preto, começou a surgir bibliotecas, né? Lugar que vendia chá, onde as pessoas podiam se reunir. Essa estrutura social não tinha no Brasil. E ela começou a surgir com o desenvolvimento do ouro. O trabalho do ouro era feito por quem? Escravos. O escravo era a base do trabalho dentro da mina. Isso era tão importante que para você receber uma mina, uma data de mina melhor e com a maior produção, você tinha que ter mais escravos. Quanto mais escravos você tinha, melhor era a data de mina que você ia explorar. Então eles recebiam a data de mina e começavam a explorar com o trabalho escravo. Óbvio que aquele escravo, ele era diferente do escravo que trabalhava na cana-de-açúcar. O trabalho era muito mais pesado. O trabalho de bater picareta em rocha durante 12, 13 horas por dia era extremamente sacrificante. Então isso vai exigir um escravo mais bem preparado. Olha que coisa interessante. Nós conhecemos hoje a economia de Minas e sabemos que a pecuária é fundamental. E como surgiu a pecuária em Minas? A pecuária era pouco desenvolvida no sul do país, onde tinha os pampas, aquele território era melhor, os portugueses acharam aquilo mais adequado e estava lá. Com a expansão da mineração em Minas, foi extremamente necessário a vinda da pecuária para Minas, para que elas ficassem próximo da mina, o mais próximo possível. Então, com a vinda da pecuária para cá, era preciso, por que a proximidade? O couro do boi era usado, tudo no boi, aliás, era usado, né? Todo que era tirado, o próprio boi, porque a única forma de transporte era o carro de boi pesado, então o boi puxava, era o meio de tração, meio de transporte. A comida era muito importante. Quase não se fala da questão da comida, da carne. O escravo trabalhando na mina 13 horas, obviamente, você trabalhando num serviço pesado, num serviço extremamente cansativo, você não vai se alimentar de uma comida que não vai te dar nutrientes, não vai te dar força. E a comida que o escravo comia lá na produção de cana-de-açúcar era de feijão, milho, né? Algumas frutas como a manga, e aí vai. Não oferecia nutrientes para ele aguentar um trabalho pesado numa mina. A carne é interessante demais. Uma das motivações da pecuária vir para cá foi para a manutenção da alimentação nas minas, que você vai nutrir o escravo de uma proteína, de algo que vai mantê-lo trabalhando. E aí você chega no açougue, você olha para trás e se depara com aquele boi todo dividido. Você nunca parou para pensar por que tem aqueles cortes de carne de boi que só tem no Brasil? Se chegar nos Estados Unidos e pedir uma maçã de peito, você não vai encontrar. Talvez um açougue brasileiro. Se você pedir um cupim, você não vai encontrar. Você pedir um largato, eles vão te dar um largato. Se quer um largato, você vai pegar um ali no pet shop. Não é o largato que a gente conhece da divisão do boi. Por que tem aquela divisão? Essa divisão do boi,
Vocês estão vendo aí na imagem, tá? Essa divisão, ela é específica, cada parte do boi ia para uma função na mina. Olha que interessante, hein? Então, se você tem o lagarto, o cupim, ia ali para o encarregado, o alcatra ia para o gerente, a picanha ia para o administrador da mina, tá? O acém e o chão de dentro ia para um outro funcionário. Aí você pega aqui o bucho, o coração, o rabo, que é a rabada. Isso faz parte da alimentação brasileira. Se você não conhece, faz parte. Muita gente, o bucho, a dobradinha, a rabada, isso faz parte. O escravo se alimentava disso, como as outras partes do boi, menos nobre. É por isso que nós temos essa divisão que ninguém tem. Isso era a função direcionada para a mina. É por isso, agora toda vez que você chegar no açougue, você vai olhar e vai começar a pensar, né? Bom aprender história. Então, era uma forma dele se alimentar. Você não vai trabalhar pesado. Você não vai trabalhar 12 horas e chegar, eu quero comer uma saladinha de alface. Você não vai aguentar. Tá? Você já viu pedreiro trabalhando uma obra depois de 10 horas de sol quente na nuca e chegar no self-service e comer uma saladinha de brócolis? Você não vai ver. Tá? Então precisa de nutrientes para manter esse trabalho. Isso é a função da carne, da pecuária. Além do couro, da tração, o alimento era muito importante. Ele vai se aproximar. Essa geração de riqueza toda nas minas vai movimentar a sociedade. O hábito, né, do brasileiro vai mudar. Nas ruas, as mulheres, você quase não via mulheres brancas, mas era índia ou mestiço. Agora vão vir, elas vão vir trazer a moda de Portugal, os vestidos, o cabelo, tudo. Isso vai vender, isso vai gerar comércio. Vai trazer costureiros para fazer o vestido para aquelas mulheres que estão ali agora com um novo tipo de clima, vai mudar um pouco a moda, vai ter que adequar a isso. Isso vai gerar riqueza. Não é só o ouro diretamente. Não é só a questão da exploração do ouro. Todo o comércio paralelo vai ser movimentado. O cara o ourive, que trabalha com ouro e cria joias, ele vai ganhar dinheiro. Então, a mudança proporcionada pelo ciclo do ouro foi em todos os sentidos. E o contrabando? Nós não podemos esquecer do contrabando do ouro. Era tanto ouro retirado que o contrabando era algo assim extraordinário. Eles inventavam formas de contrabandear o ouro sem que os portugueses soubessem. Se tem um contrabando, tem alguém que compra algo contrabandeado. É sempre assim, o ciclo é sempre assim. Se existe o comércio de droga, tem alguém que compra a droga. Então, como é que funcionava? Os ingleses, como eles estavam invejosos, cobiçando o ouro do Brasil, porque eles ainda não tinham jazido de exploração de ouro suficiente nas colônias, e eles ofereciam a mais pelo ouro brasileiro, só que isso era no mercado negro. Tá? Eles pagavam a mais por esse ouro, que Portugal, por exemplo, pagava X valor, os ingleses pagavam mais, só que tinha que ser contrabandeado, porque Portugal e Inglaterra eram aliados. Com esse mercado, eles contrabandeavam o ouro de forma cada vez maior. Uma das formas mais clássicas era o chamado Santo do Pau Louco. É você pegar uma imagem de um santo, da Igreja Católica, de madeira, colocar ali o ouro em pó, fechar e contrabandear isso. Óbvio que o católico, guarda real ou representante da coroa jamais iria abrir aquilo ali. Jamais. Porque ele tem um respeito por aquela imagem e tal. O que chamou a atenção com o tempo para que eles descobrissem esse tipo de contrabando? Olha a lógica da coisa. Você está mandando, né, de forma contínua, santos que os comerciantes faziam e vendiam para comerciantes ingleses. Em dado momento, alguém se perguntou: por que a Inglaterra tem tanto interesse em comprar imagens de santo de madeira, uma vez que ele é protestante? Complicado, né? É um raciocínio lógico. Por que eles compram tanto imagem de madeira de santo se eles eram protestantes? E aí o soldado teve a bela ideia de quebrar um santo. Então vamos quebrar essa imagem para ver o que tem por dentro dela. E foi tiro que você bateu, viu que era oco? Pô, vamos quebrar isso aí. E descobriu, acabou. Né? Acabou as procissões de passar com mão de santo. Eles investigavam tudo. Portugal viu que isso estava indo para algum lugar e propriamente para a Inglaterra, só que eles não podiam virar para a Inglaterra e acusar a Inglaterra. Vocês estão comprando ouro legal. Eles tinham o maior medo e mantinham uma segurança ao acusar a Inglaterra. A Inglaterra poderia falar: são meus comerciantes, eu não tenho nada a ver com isso.
tá? E poderia começar a criar um boicote com alguns produtos que vendiam para Portugal. Então eles tomaram cuidado, então vão combater o contrabando. Começaram, portanto, a colocar imposto. Começaram a aparecer as chamadas casas de fundição. O que é a casa de fundição? O sujeito pegava o ouro e a partir desse momento ele tinha que pesar o ouro que ele tinha tirado da mina. Então eu retirei lá 5 quilos. Eu sou o dono da mina, o escravo lá fez a recolha, todo mundo pegou, separou, e eu vim na porta das minas, tinha uma chamada casa de fundição. Tá aqui, eu trouxe 5 quilos de ouro. O imposto era 1/5 para cada 5 quilos, 1/5, 1 quilo tinha que ficar para o governo. Para evitar contrabando, eles começaram a cunhar, a derreter o ouro e cunhar barras de ouro, que era identificado com o selo real, com a numeração, com toda a identificação. E aí no outro dia, quando você ia pegar seu ouro, você já pegava em barra. Isso, de certa forma, dificultava o contrabando, porque aquilo tinha um selo real português. Como é que a Inglaterra iria comercializar aquilo? Então dificultava muito o ouro. Você pode pensar, mas eu pegava o ouro e derretia. Ok, beleza, mas ficaria difícil um comércio. Se você fosse pego com ouro em pó, você podia ter tirado de outro lugar. Mas se você fosse pego com a barrinha selada por Portugal, você já era contrabandista, você ia ser morto. Então mudava. Era uma forma deles recolherem o imposto direto. É lógico que eles não gostaram. Surgiu um movimento por toda Minas Gerais para evitar que esses casos de fundição continuassem assim. Porque eles ganhavam muito mais dinheiro com o contrabando que com a exploração do ouro. Mas Portugal foi taxativa. Ela manteve as casas de fundição e ainda colocaram mais tributos. Né? Tinha um tributo da captação por escravo. Então, quanto mais escravos você usava na mina, era necessário, também você pagava por cabeça por imposto. Tinha a chamada derrama, que era o acúmulo de dívidas. Você ia. Porque aconteceu o seguinte, chegou um determinado momento que o ouro ele vai se esgotando. O ouro não é um recurso renovável. Você tira e ele vai acabando. Você tira e vai acabando. E eles não abaixavam o imposto. E eles tinham um determinado tipo de imposto que exigia, por exemplo, 1.500 arrobas de ouro, né, ou quilos de ouro na época, para você pagar por aquilo que você tinha retirado durante o ano. E se você não pagou, ia acumulando a dívida. Chegava um determinado momento que eles decretavam a derrama. Se você tem dívida, você vai ter que ou entregar em ouro, ou nós vamos tomar sua casa, sua propriedade, seus escravos. Isso era um terror para quem explorava o ouro. Às vezes eles entregavam a mina, às vezes eles entregavam a propriedade antes de sofrer derrama, porque aí a corte portuguesa chegava tomando tudo. Então esse ciclo de ouro foi muito importante para a colônia portuguesa, para desenvolver um novo mercado, para estruturar a sociedade aqui. Porque antes, voltando, aquele sujeito, né, duro, ríspido, que vinha para cá, só para explorar e carregar com ele. Se deixasse, carregava o Brasil nas costas para Portugal. Para vir num tempo, né, rápido e levar a riqueza, agora se fixou. E o mais importante, que a gente vai gerar reflexo lá na independência, os filhos daquelas famílias que vieram para cá, em busca de fixar, para explorando ouro, isso foi demorando 10, 30, 60 anos, vai nascer filhos aqui, no Brasil, que vão ser brasileiros. E como aqui não tinham escolas, universidade, os pais mandavam eles para a Europa. Esse período era o período que o iluminismo estava crescendo na Europa. Nas universidades, discutindo liberdade, igualdade, fraternidade, aqueles ideais que vão gerar a Revolução Francesa, autonomia dos povos, autonomia da burguesia, do comércio. Essas pessoas, brasileiros natos, vão cair nesse contexto e vão aprender esses ideais. Eles vão voltar para Minas já com essa ideia. Vai nascer, vai brotar a semente do que seria depois da Inconfidência Mineira, da liberdade de Minas, da autonomia de Minas, e eles querem fazer algo pelo Brasil diferente. Já não são mais como seus pais, que mesmo vindo para fixar, são portugueses, querem um dia voltar para Portugal, não, são brasileiros, já querendo a nossa autonomia, já querendo lutar pela liberdade, tá? Isso vai criar uma concepção de nacionalidade, de civilidade, de patriotismo, que não tinha ainda, não tinha. São estudados, são esclarecidos, são politizados e vão ser, no futuro, a base daqueles brasileiros que vão lutar pela nossa independência. Mais uma aula de história com o professor Adolfo.